Parte 1. No espelho do pequeno lavabo de um apartamento elegante no centro do Porto, Henrique Silva ajeitava a gravata com a calma de quem dominava a arte de esconder segredos atrás de um sorriso. Aos 42 anos, os seus cabelos pretos começavam a mostrar um toque de grisalho, e os seus olhos castanhos, profundos como as águas do Douro, guardavam histórias que a esposa, Inês, nunca ousara desvendar. Henrique, vai chegar atrasado à reunião da direção, chamou Inês da sala, com aquela voz que misturava preocupação e rotina. Henrique sorriu para o reflexo. 10 anos de casamento. Inês ainda acreditava que ele era apenas um empresário do ramo da construção civil. Mal sabia ela que o homem que beijava todas as manhãs tinha sido, noutro tempo, um agente secreto com uma carreira tão obscura quanto as ruelas de Alfama à noite. A empresa Silva Construções ocupava um edifício moderno perto da Avenida dos Aliados, com 20 andares de vidro reluzente. Henrique tinha erguido o negócio praticamente do zero, aplicando estratégias e disciplina que os concorrentes nem sequer compreendiam. Raciocínio rápido, análise de risco, leitura de pessoas, não eram só ferramentas de negócio, mas instintos de sobrevivência. Operações que nunca existiram nos registros oficiais moldaram o homem que agora encarava sua rotina empresarial. Ao entrar na sala executiva, a assistente, Sofia Martins, acenou com a cabeça. Os relatórios trimestrais estão na sua secretária. E o encontro com a Câmara Municipal às 15 horas foi adiado para as 16h30. Henrique assentiu, sentando-se com a elegância de quem passou a vida a mover-se nas sombras. Silva Construções não fazia apenas edifícios comuns. Entre os seus projetos, havia estruturas que funcionavam como fortalezas disfarçadas, casas seguras, espaços que serviam propósitos ocultos, construídos com especificações que fariam um engenheiro militar sorrir. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Inês. Não te esqueças, jantar com o pai hoje à noite. Ele está ansioso para te ver. Henrique apertou os lábios. O pai de Inês, Manuel Ferreira, era sempre fonte de desconforto. Alegava ser empresário do ramo import-export, mas Henrique, treinado para ler nas entrelinhas, conhecia detalhes que nunca eram falados, cicatrizes discretas, o silêncio que caía quando entrava numa sala, a aura de comando que mesmo os seus associados não desafiavam. Na reunião com a Câmara Municipal, tudo correu bem. O projeto aparentemente simples de armazéns nos arredores do porto já tinha sido aprovado, e só se discutiam detalhes técnicos menores. O que ninguém sabia era que aquele armazém era uma verdadeira fortaleza. Ao voltar para o seu apartamento na Foz, Henrique encontrava Inês à espera, deslumbrante num vestido preto justo que moldava as suas curvas com elegância. Sapatos de salto alto, joias discretas, cabelo loiro perfeitamente arranjado, um toque de sensualidade sutil mais irresistível. Como foi o dia, querido? Perguntou, erguendo-se na ponta dos pés para lhe beijar a face. Produtivo, respondeu ele, observando-a com um olhar que antes fora treinado para descobrir mentiras que podiam custar vidas. O meu dia? Ah, o habitual, almoços com as amigas, umas compras. O sorriso dela era ensaiado. Perfeito, o pai está muito entusiasmado para o jantar. Diz que tem oportunidades de negócio para discutir contigo. Henrique assentiu, mantendo a expressão impassível. As oportunidades de Manuel Ferreira eram sempre eufemismos para esquemas pouco claros, tentativas de envolver Henrique em negócios nada legítimos. Até agora, Henrique desviava-se delas com inocência aparente e alguma habilidade para despistar. Quando se preparavam para sair, Henrique viu o reflexo de Inês no espelho do corredor. Por um instante, pensou que ela não estava a olhar, mas o olhar frio e calculista que lhe lançou era impossível de ignorar. Um olhar que ele conhecia bem, o de quem planeia violência. E o jogo acabava de começar. Parte 2. Henrique Silva não tinha sido sempre um empresário da construção. 15 anos atrás, era uma sombra. Um agente invisível em missões que nunca constavam nos arquivos oficiais. A Operação Crepúsculo fora sua última missão, uma infiltração profunda numa rede internacional de tráfico de armas que durou 3 anos. Durante esse tempo, Henrique tornou-se uma pessoa diferente, a ponto de quase esquecer o seu nome verdadeiro. Quando a operação terminou, e a rede foi desmantelada, Henrique recebeu uma escolha: promoção para um cargo administrativo ou desaparecer para sempre. Optou pelo desaparecimento. O governo concedeu-lhe uma nova identidade, dinheiro suficiente para recomeçar, e, o mais importante, a promessa de que Henrique Silva nunca existiria em bases de dados oficiais. Porto chamou-o,
talvez pela fama da cidade de se reinventar, ou simplesmente porque ficava longe do seu passado. Começou a Silva Construções com um plano que teria impressionado até os seus antigos superiores: flexibilidade, segurança e capacidades operacionais que um empresário comum nem sequer imaginava. O projeto dos armazéns começou como um negócio simples. Mas os instintos de Henrique exigiram mais. Com uma equipe escolhida a dedo, especializada em requisitos invulgares, criou algo extraordinário. Por fora, parecia um complexo industrial banal. Por dentro, uma obra-prima de arquitetura defensiva, paredes de betão reforçado capazes de parar projéteis perfurantes, múltiplas saídas secretas, um centro de comunicações capaz de aceder a qualquer sistema da cidade, e câmaras de vigilância que fariam inveja a instalações governamentais. Henrique dizia a si próprio que era paranoia, um resquício da vida passada. Mas no fundo sabia que se preparava para algo grande. Conhecer Inês por acaso, numa pastelaria em Sedofeita. Ela esbarrou nele, derramando café na sua camisa, e pediu desculpa com uma timidez genuína que ele não via há anos. A sua beleza era evidente, mas era a vulnerabilidade aparente que o atraiu. Inês dizia ser uma artista emergente, criada por um pai solteiro que trabalhava sem parar para lhe dar uma vida melhor. O instinto protetor de Henrique despertou com força. O namoro foi rápido, e 6 meses depois estava no altar, vendo Inês chorar lágrimas sinceras. O casamento foi íntimo, com a presença do pai dela, Manuel Ferreira, vindo do norte, um homem que Henrique sentia carregar uma autoridade calma, quase militar. Manuel puxou Henrique de lado na festa. A Inês é tudo para mim, rapaz. Se a magoas, vais arrepender-te. Mas se a fizeres feliz, terás o meu apoio para sempre. Por mais que estas palavras soassem a clichê, Henrique sentiu um frio na espinha. Mas Inês estava radiante, e ele afastou o mau pressentimento. Os primeiros anos foram idílicos. Inês apoiava Henrique, organizava jantares para clientes, encantava todos com o seu charme. Quando Henrique falou nos armazéns, ela mostrou entusiasmo genuíno. É emocionante ver-te construir algo do nada, disse, abraçando-o por trás enquanto ele estudava os planos. És como um pioneiro moderno. Henrique sentiu-se tocado, sem suspeitar que Inês guardava segredos tão profundos quanto aqueles que ele tentava esconder. Nos últimos meses, Henrique percebeu mudanças subtis. As perguntas de Inês sobre o trabalho tornaram-se mais precisas, mais frequentes. O interesse pelos armazéns cresceu de forma desproporcional para alguém que não era da área. Naquele fim de tarde, enquanto se preparava para o jantar com Manuel, ajustava os botões da camisa no quarto, Henrique reconheceu a verdade que há meses tentava ignorar. A mulher com quem partilhava a cama não era quem dizia ser. Ao saírem, surpreendeu-se ao reparar na forma como Inês olhava para um carro estacionado a umas ruas de distância, a mesma viatura que ele tinha notado minutos antes, com 2 ocupantes observando calmamente. A calma dela era fingida, eles jogavam o mesmo jogo, mas Henrique sabia que ela estava disposta a tudo. No caminho para o luxuoso apartamento de Manuel, Henrique preparava-se mentalmente para a próxima peça desta intrincada partida. Era um jogo onde qualquer movimento errado podia ser fatal. E, como um bom jogador, Henrique já tinha a sua estratégia pronta. Parte 3. O apartamento de Manuel Ferreira ocupava os 2 últimos andares de um edifício histórico com vista para o Douro. Henrique conhecia bem o local, já lá tinha ido várias vezes, mas esta noite sentia no ar uma tensão diferente, quase elétrica. No elevador, Inês fingia descontração, mas Henrique reparou na ligeira rigidez dos seus dedos, que tamborilavam nervosamente na bolsa preta, combinando perfeitamente com o vestido justo que realçava sua silhueta elegante e os saltos altos que clicavam discretamente no chão de mármore. Estás nervoso? Perguntou ele baixinho. Eu? Só estou entusiasmada, respondeu ela com um sorriso ensaiado, que Henrique sabia ser uma máscara tão fina quanto uma porcelana frágil. Ao entrarem, Manuel recebeu-os com um abraço que misturava cordialidade e avaliação. O homem, agora com 71 anos, era alto, de cabelo prateado, e exalava uma autoridade que Henrique não se atrevia a descrever apenas como empresarial. O aperto de mão firme escondia uma expectativa quase predatória. Henrique, meu rapaz, estás a prosperar, disse Manuel, os olhos a vasculhar o rosto do genro como se tentasse decifrar um enigma. Durante o jantar, servido numa sala com janelas do chão ao teto, revelando as luzes do rio e da cidade, a conversa parecia superficial, política local,
tendências de mercado, trabalhos de caridade de Inês, mas Henrique captava cada palavra com o ouvido treinado de um ex-operativo. As referências associadas com problemas legais e as perguntas específicas sobre o projeto dos armazéns não eram casualidade. Inês respondia com uma precisão ensaiada, como se os dois tivessem decorado o guião. No final da refeição, Manuel falou diretamente: Henrique, tenho algumas oportunidades de negócio para te apresentar, parcerias reais, não só jantares em família. Inês já me falou das tuas capacidades logísticas. Acho que pode ser muito útil nas operações de importação que estou a desenvolver. Henrique manteve a calma, deixando passar um sorriso de aparente interesse. Que tipo de operações? Perguntou, sabendo que qualquer resposta seria um teste. Digamos que lidamos com mercadorias que exigem discrição e manuseio especial, respondeu Manuel, com um sorriso predatório. Desafios logísticos que alguém com as tuas habilidades pode transformar em lucro. Henrique fingiu ponderar, alongando o silêncio como quem avalia uma oferta tentadora. Preciso de saber mais, disse por fim. Mas estou interessado. Inês apertou-lhe a mão sob a mesa, um gesto delicado, mas com uma força quase imperceptível. Quando Inês saiu para a casa de banho, Manuel baixou o tom. Henrique, espero que percebas o que estás a aceitar. Isto não é um negócio de brincadeira. Não há lugar para hesitações. Henrique olhou nos olhos, firme. Agradeço o aviso. Mas não sou homem de compromissos leves. Manuel sorriu, frio. Os que me desiludem têm vida curta. O tom era uma ameaça disfarçada de conselho. Henrique absorveu, como mais um dado no seu arquivo mental. Inês regressou, sorridente e impecável. Como se nada tivesse acontecido. Estão a tramar a dominação mundial sem mim. Brincou, só negócios chatos que te fariam dormir, respondeu Manuel, voltando a vestir a máscara do avô simpático. No carro, a caminho de casa, Inês cantava baixinho, os olhos presos na paisagem urbana. Henrique conduzia com a serenidade de um homem que sabia jogar com as sombras. Em casa, Inês desapareceu no closet para trocar de roupa, e Henrique dirigiu-se à janela, fingindo admirar o jardim. Mas os seus olhos percorriam mentalmente todas as câmaras e pontos de vigilância que tinha instalado no edifício. Foi então que ouviu a voz dela, abafada mais clara, do interior da casa de banho. Eu sei, pai. Ele caiu na armadilha na perfeição. Não suspeita de nada, é arrogante demais. Pausa. Amanhã à noite? O armazém faz sentido. Ele tem passado lá muito tempo. É um fraco que teve sorte. Manda os homens para lá. Que pareça um acidente. Henrique sentiu o sangue gelar, mas o rosto permaneceu impassível. Anos de treino ensinavam-no a controlar até a mais mínima reação. Inês saiu da casa de banho em pijama de seda, o olhar cuidadosamente ensaiado de esposa preocupada. Pareces cansado, querido, disse, envolvendo num abraço. Só estou a pensar na proposta do teu pai, respondeu Henrique, sem revelar o que ouvirá. É uma decisão importante. Ele beijou-lhe a cabeça, admirando a sua atuação. 10 anos de casamento e nunca suspeitara que a mulher nos seus braços planeava o seu assassinato com a mesma calma com que escolhia o batom. Tens razão, murmurou. Amanhã muda tudo. Parte 4. Henrique acordou antes do amanhecer, como fazia há anos, com a precisão de um relógio suíço. Ao seu lado, Inês dormia tranquila, o rosto sereno iluminado pela luz tênue que entrava pelas cortinas. Olhando para ela, Henrique sentiu um misto de nostalgia e desconfiança. A sua máscara de vulnerabilidade nunca o enganara completamente. Mesmo no sono. Vestiu-se silenciosamente e saiu de casa. Em vez de dirigir-se ao escritório da Silva Construções, tomou um caminho que poucos conheciam, um pequeno edifício discreto numa zona industrial da Maia, a poucos quilômetros do centro do porto. Para os olhos curiosos, parecia apenas uma oficina de manutenção, mas no subterrâneo escondia uma sala equipada com tecnologia de ponta, câmaras, sistemas de escuta, computadores capazes de aceder a bases de dados que não existiam oficialmente. Ali, Henrique mantinha arquivos detalhados sobre todos os que o rodeavam, incluindo a esposa e o sogro. A investigação sobre Manuel Ferreira começara há 3 anos, após notar contradições nas histórias de Inês sobre a infância. O que descobriu era aterrador. Manuel não era apenas um empresário, era o líder de uma das organizações criminosas mais perigosas do norte de Portugal. Uma rede que se estendia do tráfico de armas ao contrabando humano, com negócios aparentemente legítimos para lavar dinheiro. O mais chocante
Inês não era filha biológica de Manuel. Era um ativo adotado, treinado desde a adolescência para infiltrar-se em famílias influentes e preparar o terreno para os negócios da organização. Ela fora escolhida para seduzir e manipular Henrique. O alvo mais valioso que Manuel conseguirá. O jantar da noite anterior fora o ponto de viragem. A aparente disposição de Henrique para aderir aos negócios da família selar o seu destino era demasiado perigoso para recrutar, tinha de ser eliminado. Mas Henrique não era apenas um empresário de sucesso com sorte. Era um ex-operativo com anos de treino para sobreviver a situações impossíveis. Durante a manhã, Henrique analisou filmagens das câmaras que instalara no armazém. Os homens de Manuel tinham feito um reconhecimento meticuloso, equipas de 2, observando entradas, pontos cegos e rotas de fuga. Planeavam um ataque cirúrgico, confiantes por enfrentarem um alvo indefeso. Mas o que não sabiam era que Henrique tinha modificado o armazém com sistemas ocultos. Cada parede, cada corredor, tinha defesas que fariam inveja a qualquer base militar. Ao meio-dia, o telefone seguro tocou. Do outro lado, Roberto Santos, antigo atirador de elite da Marinha, um dos poucos homens em quem Henrique confiava completamente. Henrique, recebia a mensagem. Estás mesmo certo disto? Absolutamente, respondeu Henrique. Como está a situação aí? Estou na cidade desde ontem, a vigiar-te como pediste. Mas tens um enxame de carros a rondar as tuas propriedades. Pelo menos 8. Henrique sorriu, um sorriso frio. Preciso que coordenes com o Chad e o Marco. Preparação total até às 18 horas. Isto é pessoal, recebido. Qual o perfil do alvo? Organização criminosa. Entre 8 a 12 homens, todos treinados, mas presumem que vão eliminar um civil fraco. A gargalhada de Roberto foi sombria, nem fazem ideia no que se meteram. Henrique passou a tarde a manter a rotina no escritório, enquanto coordenava a equipa. Sofia, a assistente, ligou para confirmar o horário de trabalho. O seu pai ligou para confirmar se vai ficar a trabalhar até tarde no armazém, disse ela. Parecia animada, mas tentava disfarçar. Henrique sorriu para o telemóvel. Inês estava a garantir que ele estaria exatamente onde Manuel e os seus homens esperavam encontrá-lo. Às 17 horas, Henrique saiu do escritório e dirigiu-se ao armazém, como qualquer empresário dedicado. Estacionou, entrou com o cartão magnético e subiu para o escritório temporário no segundo piso. Enquanto isso, Chad ativava os sistemas de defesa, Marco estabelecia comunicações seguras, e Roberto posicionava-se no posto de observação oculto. No telhado. Às 19 horas, Henrique recebeu uma mensagem de Inês. A trabalhar até tarde outra vez? Não te esqueças de comer. Amo-te. A mensagem perfeita, preocupação com a dose certa de informação para localizar Henrique. Ele respondeu com a mesma precisão. Acabaram os papéis. Em casa até às 22h. Era uma promessa que pretendia cumprir, mas não da forma que ela esperava. À medida que a noite caía sobre o porto, Henrique preparava-se para deixar de ser o empresário sossegado e tornar-se o predador que nunca queria voltar a ser. O palco estava montado. A armadilha pronta. E o jogo, finalmente, começaria. Parte 5 às 20h47, o sistema de vigilância do armazém captou o primeiro veículo a aproximar-se, um SUV preto, vidros fumados, que circulou lentamente pelo portão principal antes de estacionar discretamente a 3 quarteirões de distância. 7 minutos depois, outro carro posicionou-se do lado oposto. Henrique, no centro de comando oculto, observava as imagens em tempo real num ecrã múltiplo que mais parecia a saída de um filme de espionagem. Dezenas de câmaras, equipamentos para interceptar comunicações e mapas táticos digitais. Movimento confirmado, alertou Roberto, apostado no esconderijo camuflado no telhado, entre os sistemas de ventilação. 8 homens profissionais. Informação para um ataque coordenado. Henrique assentiu, estudando os ecrãs térmicos. Os homens de Manuel estavam bem preparados, com equipamentos de alta tecnologia e treino militar, mas subestimavam o que os esperava. Chad, status dos sistemas defensivos? Sussurrou Henrique no microfone. Tudo operacional, respondeu Chad desde o subsolo. Os acessos estão controlados, e tenho armadilhas preparadas para parar uma pequena tropa. Marco, no centro de comunicações, acrescentou. Eles usam rádios táticos, visores noturnos e equipamento padrão para invasão rápida. Nenhuma arma pesada detectada. Henrique sorriu, sombrio. Vieram para uma execução simples,
mas vão enfrentar uma fortaleza. Às 21h15, a primeira equipe iniciou a incursão no portão principal, movendo-se com precisão tática. Pensavam evitar as câmaras de segurança, mas ignoravam que Henrique tinha sistemas paralelos, invisíveis e impenetráveis. O líder da equipe agachou-se junto à porta e, em 30 segundos, desativou a fechadura eletrônica. Exatamente o tempo programado por Henrique para os deixar entrar. Equipam dentro do edifício, anunciou Roberto. 4 homens dirigem-se à escada principal. Simultaneamente, a segunda equipe invadiu pela doca de carga leste, também sem problemas. Ambas as equipas avançavam, confiantes, para o que julgavam ser um alvo indefeso. Henrique ativou o sistema de som oculto, preenchendo os corredores com ruídos subtis de alguém a trabalhar, teclados, papéis, tosse ocasional. Para os invasores, parecia que ele estava completamente alheio ao perigo. No segundo piso, as equipas aproximavam-se do escritório, onde uma luz brilhava atrás de silhuetas cuidadosamente posicionadas. Preparar entrada sincronizada em 30 segundos, informou o Marco. Henrique inspirou fundo, sentindo a familiar calma que precedia a ação. Durante 10 anos, fora o empresário perfeito e o marido dedicado. Agora, era o predador. Executem, murmurou. Num instante, as luzes apagaram-se, mergulhando os atacantes numa escuridão total. A iluminação de emergência acendeu em vermelho, destruindo a adaptação visual noturna e deixando-os vulneráveis aos sistemas térmicos de Henrique. Dispositivos de pulso eletromagnético ativaram-se, inutilizando equipamentos eletrônicos, óculos noturnos, rádios e miras eletrônicas ficaram cegos. Uma voz desorientada cortou o silêncio, mas rapidamente foi substituída por uma frequência sonora que causava náuseas e vertigens a quem não usasse as proteções especiais preparadas por Henrique. A primeira equipa, apanhada no meio da invasão, tropeçava e perdia a coordenação. A segunda, encurralada num corredor estreito, ficou presa numa zona de morte. Roberto, alvos à vista? Perguntou Henrique, calmo, confirmado. A abrir fogo. A primeira bala silenciada eliminou o líder da equipa com precisão cirúrgica. Os restantes, agora cegos e desorientados, estavam presos no labirinto feito para os neutralizar. Henrique movimentava-se silenciosamente pelos corredores secretos que só ele conhecia, aparecendo atrás dos invasores sem aviso. O primeiro nem percebeu o que o atingiu. A faca de Henrique encontrou o único ponto vulnerável da armadura. O segundo virou-se, mas o combate durou menos de 10 segundos. Henrique era um mestre treinado pelos melhores. Ao fim do confronto, 4 homens mortos e 2 feridos sob controle. Henrique reportou equipa 1 neutralizada, 0 sobreviventes. Equipa 2 neutralizada, 2 feridos sob custódia. Chad confirmou edifício seguro, nenhum outro intruso detetado. Em menos de 15 minutos. O que Manuel planeava como um assassinato simples transformará-se num massacre. Henrique atendeu uma chamada no telefone seguro. Na tela, o nome Inês brilhava. Olá, querida, disse ele, com voz serena. Henrique, graças a Deus estás bem. Fingiu ela, com a preocupação perfeita. Ouvi na televisão sobre um incidente num complexo industrial. Não foi no teu armazém? Henrique sorriu para si mesmo, imaginando o olhar de Manuel, esperançoso e furioso. Não, amor. Estou bem. Só acabaram os papéis. Chego a casa em breve. Estava tão preocupada, continuou ela, encenando o relief. Deve ser um acidente qualquer. Nada para nos preocupar. Henrique desligou, satisfeito. Manuel e Inês iriam perceber que o jogo dele chegará ao fim. Mas o verdadeiro mistério estava apenas a começar. Quem sobreviveria ao próximo movimento? E quem seria, afinal, o verdadeiro mestre deste xadrez mortal?